Paz do Senhor, querida Igreja, que a graça e a paz de Jesus também o alcance, você que está em casa, começando a assistir este vídeo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, e eu quero ler convosco dos versos 13 ao 16. E antes de entrarmos no sermão de hoje, eu quero lhe dizer que eu hoje estou num vulcão em erupção, por causa daquilo que nós vamos iniciar agora. Este tema é um tema que, para mim, anda-me trabalhando no meu coração há muitos anos. E eu sempre digo a Deus, um dia quero pregar o Sermão do Monte. E um dia, Senhor Deus, eu quero utilizar as minhas cordas vocais para vocalizar as palavras de Jesus lá no cimo daquele monte. Senhor Deus, eu quero, através da minha mente, descobrir qual era o pensamento de Jesus quando ele iniciou este sermão, o Sermão do Monte. Muitos falam que é o famoso Sermão do Monte. Ele não tem nada de famoso. Ele tem a de importante. Mas vamos ler a primeira palavra, que está aí nos versos 13 ao 16, na sequência das bem-aventuranças. Jesus acaba as bem-aventuranças e começa o seu discurso. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no voador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pregarei este sermão com a ajuda do Senhor Santo Espírito, e por isso eu te peço, ó Deus, que derrames o Espírito e a iluminação das nossas mentes e do nosso coração, nesta hora. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis à tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Amém e glória a Deus. Como eu disse, este sermão ele é intitulado como o famoso Sermão do Monte. Este Sermão do Monte ele já foi alvo de filmes, de séries, de novelas, sermões, pregações, palestras e evangelizações. Tudo aquilo que você possa imaginar, este sermão já foi sujeito a isso. Inclusivamente até a falsos ensinos, deturpações, aproveitamentos. Este sermão já foi quase que linchado em praça pública, porque existem pessoas que pinçam bocadinhos deste maravilhoso sermão para uso próprio das suas próprias vidas. Não das suas próprias almas, das suas próprias vidas. Mas eu quero vos dizer que o Sermão do Monte é o conjunto mais importante das doutrinas básicas do cristianismo. Por outras palavras, para você entender, o Sermão do Monte é como o beabá para as crianças quando elas entram no primeiro ano da escola. Não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer contas, então vão aprender as coisinhas básicas, para daí começarem a trabalhar a sua vida didática. Pois bem, o Sermão do Monte é essas coisas básicas.
Todo aquele que quer ser cristão, todo aquele que diz que é cristão, todo aquele que quer ser discípulo de Cristo, ele tem que aprender o Sermão do Monte. No mínimo, ele tem que ter algumas noções do Sermão do Monte. Este sermão, meu amado irmão e irmã, ele foi ministrado para explanar, para expor qual o verdadeiro caráter do crente em Jesus Cristo. Olhe bem onde é que nós já estamos a começar a pisar. E para você perceber isso, nós temos que voltar lá atrás outra vez. E hoje nós já estudámos as bem-aventuranças. As 8 bem-aventuranças. Nós já estudámos o porquê das bem-aventuranças. Nós já estudámos as diversas sequências das bem-aventuranças. Mas para que você entre agora no sermão, porque Jesus declarou as bem-aventuranças, e a bem-aventurança é uma palavra que o judeu estava bastante habituado, em hebraico, eles estavam habituados a ouvir o famoso Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se detém nos maus caminhos. Eles cantavam esse salmo todos os dias, portanto a palavra bem-aventurado ele soava bem aos seus ouvidos. Mas ela, quando foi transportada para o grego, quando Mateus a transporta para o grego, esta palavra toma uma dimensão sobrenatural na vida do homem e da mulher que quer ser cristão. Porque ela agora passa de, agora não me lembro a palavra hebraica, mas também não importa agora, ela passa agora para Macários. E Macários era uma palavra, uma palavra de bem-aventurado que era dado aos deuses do panteão, aos Zeus e ao Deus do mar e à Diana e esses deuses todos. E porquê é que eles eram Macários? Porque eles estavam no alto, num pedestal alto, e eles eram Macários no sentido de que eles estavam mais alto que os problemas dos homens, ou seja, os problemas dos homens não os afetavam. E Jesus agora vai utilizar aqui a mesma palavra que eles utilizavam, os gregos utilizavam para os seus deuses. Jesus vai utilizar agora a mesma palavra para o homem e para a mulher comum que quer seguir a ele. Só que com uma diferença. Ele vai juntar aqui uma outra palavra que é petissé, Macários petissé. Ou seja, Macários já é um mendigo, mas o petissé vai-lhe dar um mendigo rastejante. Um mendigo rastejante porquê? Porque ele rasteja em busca da graça de Deus. Este bem-aventurado aqui é aquele que mendiga, é aquele que está dependente da graça de Deus. Agora, para você compreender o sermão todo, entrar nas bem-aventuranças e compreender o sermão todo, você pense como é que você era antes de ser cristão. Como é que nós éramos antes de ser cristãos? Depravados, miseráveis, todos cheios de defeitos, inimigos de Deus, arrogantes, orgulhosos, mentirosos, roubadores, idólatras. Não é preciso meter mais. Nós estávamos num estado deplorável. Então o que Jesus está aqui dizendo é que aquele homem que compreende o seu estado na presença de Deus, ele vê que ele é pobre em espírito. Ele dele próprio não tem nada para oferecer a Deus. E ele diz: Senhor, não tenho nada. Eu estou aqui totalmente dependente da Tua graça. E é quando ele se raciocina essa sua condição real, ele chora por causa do seu estado pecaminoso, por causa do seu estado miserável, por causa do seu estado de dependência. E quando ele chora, ele é consolado, e ao ser consolado, ele se torna agora manso. Ele começa a não querer guerrear as suas próprias causas, e ele começa a entregar as suas causas a Deus. Porque só Deus é que pode suprir as nossas necessidades mais básicas e até as espirituais. E quando eu me torno manso, eu começo agora a ter fome e sede, não de água e de pão, mas fome e sede de justiça. E quando eu me torno
faminto e sedento de justiça. Eu sou farto pela justiça de Deus. Eu sou alcançado pela justiça de Cristo. E então eu me torno misericordioso. Eu agora deixo de ter uma alma vazia, num estado vazio, para me tornar agora misericordioso. Aquilo que eu recebi de Deus, eu agora começo a dar. Eu agora começo a transbordar. E aqui, meu amado irmão, você compreende agora porque é que o Sermão do Monte ele muda o caráter. Ele muda o caráter de um homem, ele muda o caráter de uma mulher. Porquê? Porque as primeiras 4 bem-aventuranças você está com a alma vazia. Você tem necessidade de uma cura sobrenatural de Deus. Você tem necessidade do carinho de Deus, do consolo de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E quando você recebe tudo isso, então o seu caráter começa a transformar agora. Você começa a ser uma nova pessoa. E já emana misericórdia. Ao emanar misericórdia, se torna limpo de coração. Com a limpeza do coração, você começa agora a trabalhar a pacificação de Deus. Você começa a ser parceiro de Deus. Você começa a fazer a obra que Deus lhe destinou. E por causa disso, por causa da transformação do seu caráter, por causa que você ficou diferente de todo o resto do mundo, você agora é perseguido. Quando Jesus explana estas 8 bem-aventuranças, tendo em mente agora já um homem e uma mulher com o coração transformado, com o caráter transformado, ele vai dar agora condições, ferramentas, caminhos, instruções para que o homem que já tem o coração transformado, já tem o caráter transformado, comece agora a trilhar os caminhos da santidade em Cristo Jesus, nele próprio. E você, uma coisa curiosa, e nós vamos ver isso ao longo do estudo todo do Sermão do Monte, é que todo o meu sermão, ele vai terminar no verso 12 e 11. Ele vai terminar com perseguição. Todo o Sermão do Monte, ele termina com perseguição. O verso 10, o verso 11 e 12, é o culminar de todas as várias etapas que Jesus nos está dando. Porquê? Porque um caráter diferente incomoda toda a restante população. Você não passa despercebido se você for diferente. Se você for igual, é mais um. Se você for diferente, é como se estivesse a andar com uma bandeira na mão. Toda a gente vê. E por causa disso você vai ser perseguido. Este Sermão do Monte me apaixona, porque ele me incute esperança, me incute fé, mas ele me faz tremer. Porque todo o Sermão do Monte me leva à perseguição por causa da justiça, por causa da verdade. Sal e luz é o tema do nosso sermão de hoje. Nos fala da nossa influência no mundo por causa da nossa transformação de caráter. Meu amado irmão, não se iluda. Aquele que é igual aos outros, ele não quer mudar. Não, deixa estar assim está bom. Não há necessidade. Não mexas mais. Agora, aquele que tem o caráter transformado, esse sente necessidade de mudança. E ao sentir necessidade de mudança, ele incomoda. Mas que influência é que o sal e a luz, o que é que o sal e a luz trabalha na influência da transformação de caráter, por causa da nossa transformação de caráter? Porque ele influencia para o bem do mundo. A sua teimosia espiritual só tem um objetivo: é trabalhar para o bem do mundo. A própria forma de tratar o próximo já vai ser diferente.
A forma de cuidar do próximo continua sendo diferente. Porquê? Por causa da influência do sal e da luz. Mas, para que haja uma verdadeira influência no mundo através da nossa vida, através da nossa transformação de caráter, nós temos que ser sal de verdade. Porque existe vários tipos de sal. Até existe aquele que é o sal grosso. Nós temos que ser sal de verdade, sal puro, sal refinado, tipo aquele, como é que se chama lá nos restaurantes, a flor de sal, é aquele sal mais excelente. É esse sal que nós devemos ser. Jesus utiliza duas figuras de linguagem que eram bastante relevantes para aquela época. Quando Jesus utiliza o sal e quando Jesus utiliza a luz, o judeu sabia o que é que Jesus estava falando. E tanto no sal como na luz, o judeu sabia a grande importância que tinha essas duas figuras. Porquê? E para que é que Jesus utiliza sal e luz? Para nos orientar como verdadeiramente devemos ser. Tanto a luz como o sal têm uma importância extrema, ou tinha uma importância extrema na vida daquelas pessoas. Transportando agora para a nossa época, para o nosso tempo, este sal e esta luz, ele vai ter que ser de extrema importância para a vida das pessoas que nos rodeiam. Possivelmente você já ouviu sermões acerca do sal e da luz. E você já ouviu o pregador que pregou esse sermão dizer que o sal e a luz era para benefício seu, para seu próprio benefício. Nada mais errado. Nada mais errado. Sal e luz, ele vai influenciar o nosso mundo ao redor. Amém? Nós já vamos perceber porquê. O que é que Jesus nos quer ensinar? Duas questões. Vamos estudar a primeira figura, que é o sal, e depois estudaremos a segunda figura, que é a luz. Elas estão interligadas, elas estão juntas, elas não podem ser separadas, mas nós vamos estudar cada uma delas. Se você reparar aí, Jesus diz, vós sois. Ele não disse, vós sereis. Ele não disse, vós ides ser. Não. Ele disse, vós sois. E quando ele diz, vós sois, este tem um sentido de que Jesus está falando somente, eu presto atenção na maneira como eu falo, porque é de grande valor, e aí é que está o cerne do sermão. Jesus está falando somente para os verdadeiros discípulos dele. Na forma como Jesus explica as palavras, elas levam-nos a querer um sentido de exclusividade. Para quem diz que Jesus não veio constituir uma religião ou uma igreja, começa a ficar em sérias dúvidas. Porque Jesus está aqui a falar para exclusividade. Jesus está aqui a falar somente e apenas para os seus discípulos verdadeiros. Vós sois. Porquê? Porque somente os discípulos de Cristo é que podem ser sal e que podem ser luz. Somente. Mais à frente nós iremos provar isso pela Bíblia. Mais ninguém reúne estas características figuradas. Aquele que não é discípulo, aquele que não é cristão de verdade, ele nunca vai poder ser sal e nunca vai poder ser luz. Nem mesmo aquelas pessoas que são boas pessoas, têm bom coração, que têm um bom trato. Elas não são cristãs, mas elas têm muitas vezes melhor coração do que os cristãos. Mas nem esses podem ser sal, nem esses podem ser luz.
Jesus está aqui falando de duas formas. Parece que é igual, mas não é. Jesus diz: vós sois o sal da terra. E no verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Terra e mundo. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não. Quando nós analisamos esta sequência de terra e mundo, nós entendemos aspectos muito importantes. Primeiro, antes de ir à terra e antes de ir ao mundo, nós vamos ver aqui algumas características do sal e da luz. E eu só vou falar em termos espirituais, porque vocês sabem como é que é sal e vocês sabem como é que é luz, aqui, físico. Agora, eu quero falar que parecia no campo espiritual. Primeiro, a luz é algo que se vê, sim ou não? Você consegue ver a luz. O sal é algo que não se vê. Quando ele é utilizado, ele nunca mais se vê. Ele só se vê antes de ser utilizado. Você está a entender? Portanto, olha, pense comigo. A luz é algo que se vê. O sal é algo que não se vê. Você não nota o sal. Você quando a comida, a não ser que você errar a mão, aí é uma desgraça. Mas se você não erra a mão, você nem sequer sabe que tem sal a comida. Você come a comida, nem sequer pensa no sal. É algo que passa secreto. A luz é óbvia e o sal opera secretamente. O sal opera de dentro para fora. A luz trabalha de fora para dentro. O sal é uma influência indireta do Evangelho. Presta atenção que o que você está ouvindo. O sal é uma influência indireta do Evangelho. A luz é uma comunicação direta do Evangelho. Você entendeu a diferença? O sal é uma influência. A luz é uma comunicação. O sal é uma influência, ele influencia indiretamente, a luz comunica diretamente. O sal trabalha através da nossa vida. Nós é que somos o sal. Está a perceber? A nossa vida, a maneira como nós demonstramos a nossa vida, isso é o sal. A luz trabalha através daquilo que nós ensinamos. Está a ver as diferenças já? O sal tem um papel muito importante, tem e tinha, nomeadamente naquela época. Porquê? Porque naquela época não havia geladeiras, não havia frigoríficos, não havia arcas congeladoras. Então, como conservar os alimentos? Com o sal. Pegava-se na carne boa, ou no peixe, e salgava-se aquela carne ou aquele peixe, e o sal ia preservar ou impedir a corrupção da putrefação do alimento. Você também está a me acompanhar? Estou a andar muito depressa, não? O sal impedia a corrupção. Quando a peça de carne era uma peça de carne boa, rodeada com o sal, o sal ia retardar, ia preservar a qualidade daquele alimento. Embora o sal não possa retroceder o processo. Como assim, pastor? Se você pega numa peça de carne que está podre, ou que está a começar a apodrecer, meta você sal. Não meta você sal, a carne vai apodrecer na mesma. O sal não tem a capacidade de retroceder o processo de putrefação ou o processo de corrupção do alimento. Essa é a influência, era
Era o papel que o sal tinha. Já a luz, ela não preserva nem impede a corrupção. A luz revela o que está errado. A luz revela aquilo que é falso. A luz revela aquilo que é corrupto. Se você tiver uma lâmpada fraquinha, você não vê os defeitos nas paredes, sim ou não? Para você me entender. Mas se você acender uma luz forte, aquela luz forte, ela vai-lhe revelar todos os defeitos, tudo o que há ao seu redor. Você está-me a compreender? Portanto, a função da luz é revelar o que está errado. A luz também promove justiça e verdade. A pergunta é: por que sal da terra e luz do mundo? Por que não sal do mundo e luz da terra? Ou por que não sal da terra e luz da terra? Por que é que Jesus escolheu estas duas formas? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Primeiro, porque a terra corresponde à criação no seu estado caído. Você lembra-se lá em Gênesis de Deus ter dito a Adão: maldita é a terra por tua causa. Adão amaldiçoou a terra. A terra caiu, a criação caiu. A terra quer dizer criação de Deus. Caída. No estado pecaminoso. No estado miserável. Portanto, vós sois o sal da criação no seu estado caído, no seu estado miserável, no seu estado pecaminoso. E o mundo? O mundo corresponde às atitudes e às formas de viver do ser humano. Você sabe que nas cartas de Paulo refere-se ao mundo como os prazeres da carne, as vontades próprias, as escolhas, as boas e as más atitudes. Você está-me a compreender? Então, vós sois o sal da criação caída, vós sois a luz que revela as atitudes e as formas de viver do ser humano. Maravilha, não é? Sermos sal e luz é sermos distintos e diferentes do mundo e da terra. Sermos sal e luz é deixarmos de estar na posição da criação caída, porque nós já fomos justificados, já fomos regenerados, já fomos transformados por causa da crucificação, por causa da ressurreição de Cristo. E temos de ser luz, porque nós temos que ser diferentes. Nós temos que desmascarar aquilo que está errado. Deixe-me só aqui fazer um parênteses. Para aqueles que me dizem: pastor, você fala muito em inferno, em pecado e em morte. Olha o que é que Jesus nos está aqui apresentando. Olha o que Jesus está dizendo assim: olha, meu filho e minha filha, vós que sois os verdadeiros discípulos, vocês têm que desmascarar o pecado e têm que anunciar a morte e o inferno. A morte e o inferno é o meu juízo, conforme vamos ver lá mais à frente. É a nossa função anunciar o juízo. Fechando parênteses, quando nós vivemos da mesma forma como o mundo e como a terra, e vai acontecer algo grave, que está aí no verso 13, que é: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando eu vivo da mesma maneira que o mundo e que a terra, eu perco a minha função principal. Qual é? Salgar. Eu fico insípido. E ao ficar insípido, eu serei jogado fora. Não presta para mais nada. Na luz, quando eu vivo da mesma forma e perco a minha função primária, é como se a minha luz fosse escondida.
como diz aí, no verso 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire, sabe o que é o alqueire? O alqueire era uma caixa de madeira que servia de medida de cereais, feijão, centeio, tudo que era grãos de cereais. Essa caixa media, e ela media sensivelmente 9 litros. Ora, se você pega numa lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, o que é que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, a lâmpada não alumia e vai queimar o caixote de madeira. Está a entender, amada igreja? Isto é quando eu perco a minha função, quando eu vivo da mesma forma, quando eu não sou diferente. Eu fico com a minha luz escondida ou apagada. Deixe-me só mexer aí um bocadinho na sua alma. A vida aqui na Terra deveria nos incomodar. O modo de vida como Jesus nos está querendo passar para nós através deste sermão. À medida que nós caminhamos neste sermão, a nossa vida aqui na Terra deveria nos incomodar. E nós devíamos fazer devíamos pegar na frase de Paulo e tentar completá-la na nossa vida. Porque Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nós devíamos começar a pensar como é que poderia ser essa frase colocada na minha vida. Para mim o viver é o meu trabalho, então o meu morrer vai ser o quê? Prejuízo. Para mim viver é a minha casa, então o meu morrer vai ser o quê? Prejuízo. Para mim viver é os meus prazeres, então o meu morrer vai ser o quê? Prejuízo. Você está a entender a diferença? Porque quando você vive da mesma forma como o mundo e a terra, você vai perder a sua função, você vai morrer em prejuízo. Mas enquanto tivermos o prazer, o privilégio de viver, enquanto Deus nos for dando este privilégio, porque eu muitas vezes também digo: Senhor, mais vale que me levares, que isto já está a ficar demais. Mas Deus não me faz essa vontade, então eu tenho que viver aqui. Deus dá-me o privilégio de viver. Como é que eu vou viver? Vou viver esta vida aqui como sendo sal e como sendo luz. Sal bom, puro, e luz estrategicamente colocada para que toda a gente a veja e ela seja visível por todos. Ser diferente. Você repara que o sal é diferente do produto no qual é aplicado. Sim ou não? Você entendeu aquilo que eu disse? O sal é um elemento diferente daquele que é colocado. Ou seja, se você tiver uma panela de batatas a cozer, você coloca sal, o sal é diferente das batatas. O sal vai realçar alguma coisa nas batatas. Porque é diferente. Porque se você, em vez de meter sal, metesse outra batata, qual era a diferença? Nenhuma. Ela é diferente em essência. Ele é diferente na preservação. Há muitas pessoas que eu já ouvi que me dizem, mesmo hoje me dizem: a igreja hoje é feia. A igreja está cheia de pessoas feias. A igreja está cheia de pessoas cheias de defeitos. A igreja é defeituosa. Mas deixa que eu lhe diga uma coisa. Isto é muito importante que você ouça e que guarde. Se retirarmos a igreja da terra, se retirarmos o sal, a igreja, o sal da terra, ela vai se deteriorar cada vez mais rápido e ela vai acabar por desaparecer.
Eu estou fora da terra. Porque se eu tirar a peça de carne do sal, o que é que vai acontecer? Ela vai entrar em processo de composição. Se eu te retirar a igreja da terra, a terra vai entrar no processo de composição mais rápido ainda do que o que já está. Portanto, embora a igreja seja feia, embora a igreja seja com muitos problemas, ela foi instituída por Deus para preservar, combater a corrupção da terra e realçar o sabor da vida na terra. Por isso os crentes têm de ser canais de graça neste mundo caído. Como? Como é que o crente é canal de graça? O crente é canal de graça quando ele realça o sabor bom das coisas. O problema é que há muito crente que é mais murmurador que os outros. Não se iluda, meu amado irmão e irmã. O mundo que você está vivendo, por mais que os homens falem, a América, a Rússia, a Europa, falem aquilo que eles falarem, o Brasil, o mundo não está vivendo num período de autorredenção. Antes, pelo contrário. O mundo está cada vez mais ansioso, mais necessitado que você seja sal e que seja luz. Porque o processo de composição, ele está andando a passos largos. Se ele não for preservado, meu amado irmão, ele vai se destruir mais rapidamente. Ele vai se destruir mais rapidamente. Eu estive a ler alguns artigos, nomeadamente no século passado, em que a maior parte dos problemas que havia no início do século XX, em que a Igreja Evangélica tomou umas proporções maiores, a maior parte dos problemas que havia, eles acabaram por quase que se auto-resolver. Porquê? Porque a Igreja estava em grande crescimento. O evangelismo estava em grande crescimento. Passamos para o século XXI. Parece que as pessoas abandonaram o sentido de cristianismo, abandonaram a igreja, não querem saber da igreja. Olha o que é que está acontecendo. Porquê? Porque o sal foi retirado. A luz não está brilhando. O cristão hoje está vivendo da mesma forma que o mundo e que a terra. O cristão hoje, amada igreja, me perdoa fora sim, mas o cristão hoje perdeu a sua função mais básica. O mundo pode ser mais agradável, não com convenções de paz, não com essas coisas que só gastam o dinheiro do povo, mas o mundo pode ser mais agradável quando o cristianismo genuíno agir no seu meio. Quando o cristianismo agir na área social, na área particular. Há muito cristão, minha amada igreja, que é sal e luz na igreja, mas lá em casa é piripiri. Isto não é ser cristão genuíno. Quando o cristão é sal e luz, ele é sal e luz em casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, no trabalho, em tudo onde ele andar, em tudo com todos aqueles que eles falarem, na área moral, na honestidade, na área religiosa, nós temos que ser sal e luz. Para quê? Para darmos um outro sabor e uma outra visão a este mundo desgraçado. Está nas nossas mãos. Não espere milagres. O que Jesus está aqui dizendo neste sermão é que Ele está nos empurrando a responsabilidade de trabalharmos em prol da obra de Deus e em favor do próximo e do mundo. A responsabilidade é sua, não é de Deus, é sua. É você que é o sal. Ele diz, vós sois. Jesus não disse, eu sou. Ele disse, vós sois o sal da terra
e a luz do mundo. O problema é que muitas vezes somos nós os primeiros a corromper o sistema. E isto não é novidade nenhuma. Nós vemos ver aí as grandes catedrais, as grandes igrejas, o que é que está a acontecer? Os escândalos, corrupção, roubo, assédio sexual, violação de crianças, violação de mulheres. Onde é que está o sal? Onde é que está a luz? Essa igreja perdeu a função, esse pastor perdeu a função, esse cristão perdeu a função. Não serve para mais nada, só serve para ser pisado e deitado fora. Entenda uma coisa, se o meu cristianismo não salga, então ele não serve para nada e eu estou a perder todo o meu tempo. Tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Tem que ir novamente para o verso 3, me humilhar na presença de Deus, porque eu continuo pobre espiritual, miserável, mendigo. Ora a Deus, amada igreja, ora a Deus para que você nunca perca a sua função primária, para que você nunca deixe salgar e para que a sua chama da sua luz nunca se apague. Essa devia ser a oração que você devia fazer logo de manhã. Muitos fazem orações do monte, orações da praia, orações da madrugada, mas esquecem-se de pedir, de clamar a Deus: Senhor, não me deixes ficar insípido, não me deixes apagar a minha luz. Segundo ponto, vós sois o sal da terra. Agora, vós sois a luz do mundo. E para nós entendermos porque é que o judeu percebia claramente aquilo que Jesus estava falando, nós temos que entender o que é uma lâmpada, a lâmpada que Jesus fala, a candeia. Porque a candeia tem algo que nos diz respeito a nós. A candeia era um recipiente de barro que tinha 2 buracos. Num lado colocava-se o azeite, no outro lado colocava-se o pavio. Era chegado o fogo ao pavio, a luz acendia e depois era colocado num voador. O voador é um local estratégico, alto e estratégico. Para quê? Para iluminar, verso 15, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ele não alumiava um canto. Ele alumiava a todos os que se encontram na casa. Ele não alumiava só uma pessoa. Aquelas casas eram especiais. As pessoas ricas tinham as casas um bocado maiores com quartos. Mas as pessoas médias, geralmente, havia uma casa onde toda a gente dormia. Não havia cá separações e nada. E depois tinha a parte do pátio onde estava o forno, estava a mó, estavam as talhas de água, estavam os animais, as manjedouras, onde comiam, onde faziam a vida diária normal, era ali, cá fora. E quando iam dormir, entravam lá para dentro, para aquele quarto, e aí estava um voador. Tanto de um lado como do outro havia um voador, mas bom, vamos falar só assim. Então, a candeia era de barro, 2 buracos, um para colocar o óleo e o azeite, o outro o pavio. Esta era a lâmpada no contexto bíblico. Não existia luz elétrica, não existia interruptores, não existia nada. Uma coisa curiosa, à exceção do barro, porque podia ser um barro qualquer, todos os outros 3 elementos tinham a ser especiais. O azeite era um azeite especial, geralmente era a segunda tiragem da moagem da azeitona, a primeira tiragem do azeite, que era um azeite puríssimo, era para os dízimos e para as ofertas para o templo. A segunda tiragem era para as lâmpadas. E a terceira tiragem e a quarta tiragem já era para o uso doméstico. Porquê que era assim? Porque se não fosse um azeite de qualidade, o que é que ia acontecer? A casa ficava com aroma.
Está entendendo? Ficava com aroma, ficava com aquele cheiro de azeite queimado. E isso não acontecia. E o terceiro elemento, portanto, primeiro era o azeite, segundo era o pavio era uma torcida de umas fibras vegetais especiais, e eram especiais para quê? Primeiro, para não deitar aromas estranhos ao arder e para não deitar fumo. Não era qualquer pavio que eles utilizavam. E há um terceiro elemento que é muito importante e muito curioso. E eu fui ler e houve lá um escrito de um historiador que ele dizia que a boa dona de casa guarda sempre o seu fogo. Já entendeu o que eu disse? A boa dona de casa guarda sempre o seu fogo. Estranho, não é? Mas ao olhar para este sermão eu percebi porque é que a boa dona de casa guarda o seu fogo. Porque naquela época fazer fogo era difícil. Não tinha forfos, não tinha isqueiro, não tinha nada disto. Então, se a dona de casa apagasse o fogo, ela ia ter uma carga de trabalho para acender outra vez. Deve ter sido aquilo bater pedra, não sei, não faço a mínima ideia. Então o que é que acontecia? A dona de casa guardava sempre um pedaço do fogo para estar sempre pronto. Para quê? Para que à noite chegasse a candeia lá e acendesse. Senão não havia luz. Comiam às escuras. Você está a entender isto? Isto é só para nós aliviarmos aqui um bocado a pressão do sal. Em que sentido? Qual foi o sentido que Jesus colocou quando ele diz que vós sois a luz do mundo? Em que sentido é que o discípulo pode ser uma luz ou uma lâmpada acesa? Porque é que o discípulo tem que ser uma luz? Em primeiro lugar, o discípulo é discípulo de quem? De Cristo. Ora, se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que ser igual ao meu mestre. Tem que ser a mesma coisa. Não posso ser diferente. Cristo é a luz do mundo. João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 12,46 diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, se eu sou discípulo de Cristo, eu sou a luz do mundo. E quem me estiver junto a mim, quem me estiver rodeando, ele nunca terá trevas. Eu vou-lhe dar uma ilustração de como é que o discípulo de Cristo é a luz do mundo como Cristo é. Sabe o que é um farol? Nunca vi um farol lá nas montanhas, junto ao mar. O farol serve para os navios não baterem nas rochas. Eles sabem que ali há rochas, então não se chegam. Mas como é que funciona um farol? O farol tem uma lâmpada grande. E à volta da lâmpada existe um carrinho redondo, cheio de espelhos. E quando esse carrinho anda, a lâmpada está quieta, quando esse carrinho anda, esses espelhos andam, eles vão refletindo a luz da lâmpada. Assim somos nós, meus amados irmãos. A lâmpada é Cristo, está no meio, e nós somos os espelhos que vamos refletindo a luz a quem anda navegando às escuras. Nós somos o farol. Nós somos os espelhos do grande farol. 1 João 1,5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. E Paulo vai mais além e diz, Efésios 5,8: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz.
Nós hoje, amados irmãos, nós refletimos a glória, a luz de Cristo. Essa é a função primária do discípulo. Essa é a função primária. Se você perdeu a função de sal, e se você não brilha a luz de Cristo, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Agora você pensa comigo. Essas perguntas eu faço muitas vezes. Como é que alguém pode dizer que é cristão quando ele vive, age da mesma forma, exatamente igual, e muitas vezes até pior, que o mundo e a terra vivem? Não parece que não serve para nada. Eu gostava de ler para vós, ainda tenho tempo, o que é que Paulo nos diz em Efésios 5? Porque nós temos que perceber como é que os filhos da luz que Paulo está aqui falando, andai como filhos da luz. Então, como anda os filhos da luz? Sabendo que se eu sou filho da luz, eu sou o quê? Trevas não. Se eu sou filho da luz, então eu sou luz. Como é que se manifesta os filhos da luz? Efésios capítulo 5, a partir do verso 3, eu vou ler rapidamente para você perceber. Mas a impudícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabendo, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois se outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esta é a forma dos filhos da luz se manifestar. É fazendo a diferença. É sendo diferente. Pastor, mas é só um grupinho, pastor. É só uma anedotazinha. Meu amado irmão, não deixe que apaguem a sua luz. Não deixe que lhe toquem no seu pavio. Você está entendendo? Seja diferente. A luz é exclusiva do verdadeiro Filho de Deus. Mais ninguém pode ser luz a não ser aquele que é Filho de Deus. Porquê? Porque esta luz não provém de qualquer fonte. Existe muita gente boa no mundo. Existe. Claro que existe. E gente que nem sequer conhece a Deus. Gente que não é cristã. Existe gente boa que nunca leu a Bíblia. Mas isso não quer dizer que elas reflitam de alguma maneira a luz de Cristo.
Elas não refletem a luz de Cristo. Quem não é de Cristo, meu amado irmão, é das trevas. Quem não é filho da luz é filho das trevas. Seja bom do coração, seja mau do coração. Só é filho da luz aquele que é filho de Deus. A verdadeira luz só provém de Cristo. Logo, as verdadeiras boas obras só podem ser de proveniência divina. E agora aqui quero abrir outra vez outro parênteses. Por causa das falsas doutrinas e dos falsos ensinamentos. Porque há muitos que dizem que nós não podemos fazer boas obras porque nós fomos salvos pela fé em Cristo. Só que quando Paulo fala das boas obras, ele não está falando das boas obras de salvação. Ele está falando das boas obras de atitude, de coração, de caráter transformado pelas bem-aventuranças. O caráter transformado pelas bem-aventuranças, esse coração, esse caráter produz boas obras. E as boas obras muitas vezes não têm nada a ver com misericórdia. Não têm nada a ver com piedade. Não têm nada a ver com esmolas. Porquê? Porque o homem comum, ele pensa que é iluminado. O homem comum tem rasgos de iluminação e então ele pensa que já é Deus. E pensa que ao fazer coisas boas, que está preparando um lugar bom. Eu, por exemplo, às vezes quando vou a um funeral, era tão bonzinho, Deus tem guardado um lugar para ele no céu. Tem. Sério? Porquê é que Deus ia fazer uma coisa dessa? Porque ele é bonzinho. E daí? O que é que a bondade da pessoa contribui para a salvação? Nada. A remissão, a redenção é que vai contribuir para a transformação de caráter, a santificação, para a santificação e aí sim, para a confirmação da salvação um dia lá no céu. Paulo não está falando de boas obras, dessas boas obras. Existem outras boas obras que nós fomos destinados para fazer. Proclamação do Evangelho, Ministério da Reconciliação, pacificação, cuidar do próximo, tratar do próximo. Está a perceber? Não tem nada a ver com obras de misericórdia, nem obras solidárias. O homem pensa que já pode promover boas obras por mérito próprio. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meu amado irmão e irmã, a verdadeira luz ela glorifica a Cristo. Então, as minhas boas obras já estão glorificando a quem? A mim ou a Cristo? As minhas boas obras têm o intuito de eu aparecer ou de eu desaparecer para que Cristo apareça? É que há uma grande diferença entre boas obras. As duas são boas obras. É mau fazer caridade? Nada, não é nada mau. Aliás, acho muito bem que você faça. De graça recebeste, de graça dai. Agora, não é estas boas obras da luz não têm nada a ver com essas obras aí. As boas obras da luz, elas glorificam a Cristo. Elas trazem Cristo à tona. Elas trazem Cristo ao assunto. Muitas vezes nós dizemos assim, aquele é tão bom, tão bom, tão bom, só lhe falta ser crente. Né? Nós já ouvimos aí. Só lhe falta ser crente, ele já tem tudo, é bondoso, é piedoso, só falta ser crente. Meu amado irmão, não é só falta ser crente, é tudo, falta-lhe tudo. Porque o ser crente é tudo. É ser cristão em essência. Pessoas boas sem Cristo, infelizmente, continuam em trevas. Continuam em trevas, porque Jesus diz, assim brilhe a vossa luz
assim brilhe a vossa luz. Deus, Cristo, nos deu uma luz para brilhar. Lâmpada de barro, óleo, pavio e fogo. Olha, a lâmpada é você. O óleo é o Espírito Santo. O pavio é a palavra. E o fogo é Cristo. Se lhe tirar um elemento destes, você já não é luz. Salmo 18 diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Então eu dependo de Deus como fonte de luz. E o agente dessa luz está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você não tiver palavra, você não tem luz. E luz para os meus caminhos. O método para receber essa luz é pelo ensinamento e pela repreensão de Deus. Se você não gosta de ser ensinado por Deus e você não gosta de ser repreendido por Deus, você não vai brilhar. Você não é luz. Agora, a pergunta é esta: o que é que você vai fazer como luz neste mundo? Vai aparecer num cartaz como a pessoa mais iluminada? Esta pergunta tem significado, ela tem importância para a nossa vida. O que é que eu vou fazer como luz? Eu sou a luz do mundo. O que é que eu faço com isso? Em primeiro lugar, eu tenho que desmascarar as trevas. Como? Aonde você chegar, seja lá onde for. É por isso é que eu digo, meu amado irmão, que não tem mal nenhum o cristão ir ao futebol, o cristão ir à praia, o cristão ir ao cinema, o cristão ir ao restaurante, ir ao teatro, a um baile. Não tem mal nenhum. Porquê? Porque eu, quando chegar a esse local, no mínimo, as trevas vão se desaparecer. Elas vão ser incomodadas. Portanto, incomode. Não tenha medo de incomodar. Você foi resgatado, foi regenerado para incomodar as trevas, para ser diferente das trevas. Não seja um aliado. Não se alie por conveniência. Eu vou lá e até pode ser que ele se salve. Não faça isso. Quem sabe você não se vai perder também. Você é luz. A luz não pode ser tapada debaixo de um alqueire. A luz não pode ser escondida. Ela tem que ser vista, não baixo o padrão. Brilhe, incomode, desmascar as trevas. O cristão deve desmascarar as trevas. O cristão deve expor o pecado. E por causa disso, você vai ser perseguido. Pastor, você está-me a influenciar tanto assim? O problema é seu, meu amado irmão e irmã. Você faz o que você quiser da sua vida. O que o Sermão do Monte está-me falando é isto. A minha missão é esta. Eu não vou aliar ao inimigo. Eu não vou aliar a um suposto amigo. Quando ele for amigo, enquanto não for amigo, é trevas. Eu não vou lá. Ou seja, eu vou lá, mas eu sei que quando eu for, a cortina vai se abrir. Vai haver um desmascarar de situações. Eu não vou baixar o padrão por causa de uma amizade. E por causa disso eu vou ser perseguido. Segundo, o que é que eu faço com a luz no mundo? Eu vou mostrar a causa das trevas. Pastor, como? Olha o que é que João diz, capítulo 3, verso 19. E o julgamento, olha o que eu estou dizendo. O que é que eu disse? O julgamento, pois é.
É quando você é luz, automaticamente você está a transmitir julgamento. O julgamento é este, que a luz, Cristo, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olhe para mim, meu amado irmão e irmã, a presença de Cristo nos condena. Se você é seguidor de Cristo, você é discípulo de Cristo, você é luz do mundo, automaticamente você está condenando o mundo por causa das suas obras más. Portanto, não se alie, não baixe o padrão. Você é luz, continue brilhando, assim brilhe a vossa luz. Em terceiro lugar, o que é que eu faço como sendo luz do mundo? Eu devo advertir as pessoas acerca do juízo de Deus. Por isso que podem continuar a mandar e-mails e mensagens, para se você é um duro, você é um forreta, você não gosta de falar de coisas boas, você só fala de pecado, de morte e de inferno. Podem continuar, porque eu vou continuar a falar disso. Porque essa é a minha missão enquanto luz no mundo. É desmascarar trevas, é anunciar, advertir as pessoas. Cuidado! Vocês andam caminhando para um abismo, cuidado! O juízo de Deus virá. Eu tenho que ser luz no velador. Eu não quero ser luz debaixo do alqueire, eu quero ser luz do voador, no lugar estratégico em que ilumine toda a casa e toda a gente vê luz. Assim brilha a vossa luz, incomodem. Não gostam de si? Paciência. Paciência. Não faça por metade. Há uma situação aqui que eu estou agora já a caminhar para o final, mas há uma situação aqui que eu não queria deixar passar em vão. É a situação da cidade. O que é que Jesus falou na cidade aqui? O que é que tem a cidade aqui? Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o mundo. O que é isto, Jesus? O que é isto? O que é que foste falar aqui? É que nós devemos brilhar de duas formas. Preste atenção. O contexto da cidade é que na altura não havia iluminação pública. Quando nós agora vamos por um monte ou uma montanha, nós vemos ao longe uma cidade, à noite, não é? Lógico, nós sabemos que é uma cidade porquê? Por causa da iluminação pública. Não é? E de dia nós vemos que é uma cidade por causa do aglomerado das casas. Portanto, aquela cidade é visível tanto de dia como de noite. No contexto de Jesus era igual. Com algumas particularidades. De dia, toda a gente via a cidade, portanto não havia dúvidas nenhumas. E de noite, como é que se podia compreender que era uma cidade? Olhe para mim, coisa linda. Por causa de cada lâmpada que estava em cada casa, todas juntas, ela dizia que aquilo ali era uma cidade. Você está a entender? Era o conjunto de todas as lâmpadazinhas naqueles veladores. Eu sabia que eram 7 casas, 10 casas, 8 casas, era uma cidade. Portanto, de noite eu conseguia compreender que era uma cidade por causa das luzes individuais. Então, eu devo brilhar de duas formas. Eu devo brilhar da forma individual, que é a minha vida, é a minha casa, e eu devo brilhar na forma coletiva, que é o brilho desta cidade. Que brilho desta cidade é esta? A igreja, amado irmão. A igreja não queira brilhar sozinho. Porque se você brilhar sozinho, você não é uma cidade. Queira brilhar no coletivo. Queira brilhar como igreja. O problema é que nós resolvemos muitas vezes brilhar. É como eu pensar agora vou ser um pastor brilhante. Vou brilhar. Eu quando pensar que eu vou ser um pastor brilhante, que vou brilhar, é o início da minha queda. E por isso é que há muitos aí a cair.
Provérbios 13 diz, 13:9, a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Como é que eu faço isto na prática, pastor? Como é que eu posso ser luz no mundo? Como é que eu posso ser sal na terra? Primeiro lugar e mais importante, corra para a fonte de luz. Para onde? Para Cristo. Corra para lá. Largue tudo. Corra para lá. Corra para a fonte de luz. Mantenha a luz viva na comunhão do corpo de Cristo. Quando você brilha sozinho, você é só uma lâmpadazinha. Quando você brilha no coletivo, você alumia mais campo, mais espaço. Deixa que eu lhe deixe aqui uma nota muito importante, que eu escrevi isto. Eu achei curioso de alguém ter dito isto. Construa a sua vida em torno da comunidade do povo de Deus. Meu irmão e irmão, seja diferente do mundo. E se você tem que viver uma vida. E você não foi feito para viver sozinho. Você precisa sempre de alguém. Então não escolha alguém diferente de você. Escolha alguém que é igual a si, que faz parte do mesmo corpo, tem o mesmo propósito, tem a mesma fé, adora o mesmo Senhor, o corpo de Cristo, a igreja. O problema é que muitas vezes querem viver a vida fora da igreja, não tem nada a ver com a igreja, se vêm quando lhe apetecem e às vezes até passam anos sem aparecer, porque já pensam que podem brilhar em casa com uma Bíblia e com o YouTube, e não vão brilhar nada. Porque é aqui, meu amado irmão, é aqui que Deus manifesta a sua luz, é na comunhão dos santos. Apesar dos problemas deste lugar, é aqui que nós percebemos a luz de Cristo. Apesar dos problemas deste lugar, é aqui que nós somos o sal e a luz uns dos outros. Aqui é que nós perseveramos e impedimos a corrupção da putrefação da matéria. Você possivelmente já ouviu isto. Quando você tira a brasa fora do braseiro, o que é que acontece? A brasa apaga. Quando você coloca a brasa no braseiro, a brasa acende, a brasa encandeia. Não tente viver uma vida longe do povo de Deus. O corpo de Cristo, ele molda o caráter um do outro. Eu moldo o meu caráter, você molda o meu caráter e eu moldo o seu caráter. Nós moldamos-nos um ao outro no seu conjunto. A Igreja de Cristo é uma das fontes da nossa luz. Segundo, como é que eu posso fazer isto na prática? Brilhe nas boas obras. A obra de Cristo na salvação nada tem a ver com as nossas boas obras para as quais fomos chamados. Que boas obras é essa para a qual eu fui chamado? Articular a palavra. Essa é a boa obra. Falar do Evangelho. Viver da luz de Cristo em todas as coisas. Meu amado irmão, olhe para mim. Boas obras que agradam a Deus. Obras de misericórdia. Cuidado uns dos outros, do seu próximo. Despender do seu bolso. Eu vou falar nisso. Neste sermão vou falar nisso. Despender do seu bolso para ajudar o próximo. Isto são obras de misericórdia, obras que agradam a Deus. Pregação do Evangelho é uma boa obra que agrada a Deus. Desmascarar a mentira. Exortar pela verdade. Ser bom em tudo o que eu fizer no lugar onde Deus me colocou. Isso são obras, boas obras de luz que agradam a Deus. Paulo diz a Timóteo, capítulo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É para isto é que serve a luz em nós.
A sua maior obra será sempre a de glorificar a Jesus. Minha oração é que você tenha compreendido isto. O início daquilo que é mais básico do cristianismo. Se você não entendeu isto, amada igreja, me perdoe. Mas reflita bem se você é mesmo ou não cristão. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Sal para preservar. Sal para dar sabor bom às coisas. Luz para desmascarar. Para trazer à tona aquilo que é errado. E restituir vidas. Para isso, coloque-se estrategicamente. Não se refugie na sua falsa cobardia. Não se esconda na sua amargura, na sua tristeza, para não falar. Você tanto fala rindo, como fala chorando. Mas falar tem que falar. Porque essa é a função daquele que tem brilho, daquele que tem luz. Coloque-se estrategicamente. O que é isso, pastor? Coloque-se à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui. Se tiveres que mandar alguém, manda-me a mim. Porque a minha luz tem que brilhar. Eu tenho que fazer. Cristo já fez por mim, agora eu tenho que fazer pela obra. Eu tenho que brilhar. Deixe-se utilizar por Deus. Não perca nenhuma oportunidade. Olha, meu amado irmão, se houve alguém que nunca perdeu a oportunidade em nenhum momento na sua vida, foi Jesus Cristo. Ele viveu intensamente todos os seus 33 anos e qualquer coisa. Não perca nenhuma oportunidade para iluminar o mundo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude e nos mantenha acesa a nossa chama com o Senhor Santo Espírito, com a sua palavra, com Cristo. Que Deus nos ajude a sermos lâmpadas iluminando este mundo em trevas, desmascarando o pecado, desmascarando as obras más, desmascarando os homens maus. Mas principalmente, que Deus nos ajude a nunca perdermos a nossa principal função. Sal na terra e luz do mundo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.